Já pensou no próximo campeão de tênis de mesa saindo da Bahia? No Clube dos Tenistas da Bahia, formamos atletas e construímos sonhos. Cada batida na bolinha é uma história de determinação, disciplina e trabalho em equipe. O tênis de mesa é mais que um esporte, é uma escola de vida. Com seu apoio, oferecemos estrutura e oportunidades para jovens talentos brilharem. Cada raquetada ecoa o futuro do esporte baiano. Junte-se a nós. Patrocine e faça parte dessa história vitoriosa. Siga o Clube dos Tenistas da Bahia nas redes sociais e venha transformar sonhos em realidade. Tênis de mesa é vida, é futuro, é Bahia.